Olá! Como nós combinamos nos encontros últimos, eu gostaria de dedicar essas próximas reflexões, ainda em homenagem a esse mês de dezembro, aos ensinos de Jesus. É uma forma de retomarmos essa história tão linda, de relembrarmos essa figura tão determinante para a nossa humanidade e de homenagear como uma forma de agradecer a Ele pela oportunidade que Ele nos trouxe de renovarmos nossas emoções, nossos pensamentos, de ampliarmos nossa consciência, caminhando para mais fraternidade no mundo, mais amor. Talvez essa seja a principal mensagem de vida que Jesus Cristo nos deixou, que amemo-nos uns aos outros, que nos dediquemos a maior amor entre nós. Então eu escolhi alguns trechos dos evangelhos como forma de reviver a história dele, como forma de relembrar, de retomar, de reacender essa fé no Cristo, nos seus ensinos, que são realmente um tratado de amor, de solidariedade, de fraternidade e de união entre todos nós, entre a humanidade. Para a nossa reflexão de hoje, eu escolhi um texto que está em Lucas, capítulo 15, e é bastante conhecido na comunidade cristã como a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo conta a história desse filho que resolve sair em busca de aventuras e de uma forma pródiga, ou seja, esbanjando, expandindo, desfrutando de um jeito bastante amplo da fortuna que o seu pai lhe deixou. Então a história, a parábola do filho pródigo, conta assim, mais ou menos assim nas minhas palavras. Era uma vez um pai que tinha 2 filhos e ele tinha grandes propriedades, muitas posses, viviam muito bem. Os filhos estavam sempre por perto do pai, que os ensinava como viver. Desfrutavam todos daquele conforto, dos prazeres que as posses terrenas lhes permitiam. Mas um dia, o filho mais novo se aproxima do pai e pede uma conversa e explica que ele já não estava mais realizado ali, que ele sentia na sua alma, ele sentia no seu coração um desejo, uma necessidade de conhecer outras coisas. Ele mostrou que ele queria descobrir o que existia no mundo, que ele gostaria de ter experiências próprias e particulares. Enfim, ele queria a bênção, a permissão do seu pai para se ausentar do lar, para ir viver em sociedade. E pediu para que isso fosse possível, ele pediu para que o pai lhe fornecesse a sua parte da herança. Ele sabia que um dia o pai não estaria mais entre eles e que os dois irmãos, herdariam as posses. E ele pediu, já que é legalmente meu metade do que é seu, um dia de fato isso vai vir para as minhas mãos, eu peço para que você faça esse ato generoso, que me antecipe, as minhas heranças, para que eu tenha possibilidade de recursos para poder fazer essa jornada que eu desejo. E o pai então, depois de aconselhar o filho e alertá-lo sobre os riscos, os perigos, as dificuldades, o quanto era diferente a vida social, principalmente sem essa proteção paterna, sem esse ambiente, sem esse contexto de segurança, sem um lugar onde ele era visto, sentido, recebido com muito amor, o pai explicou que a vida lá fora não era tão fácil, não era tão simples e não era tão confortável, principalmente não era tão segura. Mas o filho estava determinado, ele precisava dessas experiências. Então ele pediu para que o pai lhe permitisse. E o pai, sim, concedeu e ofereceu-lhe metade dos recursos, que era a sua parte legal da herança, e abençoou a saída do filho. Não ficou bravo, não ficou se sentindo ofendido, pelo contrário. Ele abençoou e disse, vá filho, viva suas experiências, busque aquilo que você acha que precisa para você se realizar. E eu o abençoo para isso. O filho vai,
pega a sua parte da herança e passa uma temporada fora de casa. Vai pela sociedade e conhece as coisas, conhece pessoas, conhece situações, experimenta, vivencia, aprende, observa. Nas suas andanças, ele teve chance, porque tinha muito dinheiro, ele teve chance de conhecer amigos que são amigos das circunstâncias. São amigos condicionados, né? Condicionados a quê? Aquilo que nós temos e que os agrada, atrai. Então, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos que aproveitavam com ele dessas facilidades, desses prazeres que o dinheiro pode comprar. Então, na primeira fase da sua vida, ele aproveitou, ele desfrutou os prazeres. Comeu, bebeu, se divertiu, fez festa, participou de festa, era puro prazer. Desfrutou, gostou muito dessa fase da sua vida. Mas como ele não se dedicou ao trabalho que poderia repor essas facilidades, né, que estavam consumindo sua herança, a herança foi se esgotando. E chegou um determinado momento que as facilidades e os prazeres se esgotaram, não tinha mais dinheiro para aquilo. Ele então viu esses amigos das circunstâncias irem embora, já não tinha mais ali o que os atraía. Ele percebeu também que esses amigos eram mais amigos do seu dinheiro do que dele mesmo. Agora, para não passar fome, ele começa a ir em busca de trabalho e percebe que o mundo era duro e que ele não encontra trabalho digno como ele tinha na propriedade do pai, porque lá ele trabalhava. O pai o empregava e o pai correspondia em dinheiro ao seu trabalho. Lhe beneficiava com dinheiro, com posses também. Então ele, na propriedade do pai, ele percebia que os próprios funcionários da fazenda eram tratados com dignidade, com respeito e eram valorizados. Ele não encontrou isso com facilidade. Tentou um tempo, tentou um lugar, tentou uma circunstância e nada. E ele acabou, no momento de desespero, já passando fome, não tendo outra opção, aceitando uma tarefa. Ele nem chamava isso de trabalho. A tarefa era que ele poderia cuidar de um chiqueiro, mas era uma tarefa ingrata, porque a forma como ele era tratado pelo patrão não era uma forma humana, digna. Ele era tratado de uma forma menos cuidadosa até do que os próprios porcos. E ele passou a conviver naquele ambiente. E ele se viu num determinado momento disputando com os próprios porcos aquela comida que era trazida, que na verdade eram dejetos quase, né? Aquilo que é rejeitado, aquilo que já não serve para o ser humano. E ele se viu comendo daquelas bolotas junto com os porcos. Nesse momento ele cai em si, ele tem esse contato com o mais baixo em termos de dignidade humana que se pode alcançar, e ali ele tem esse insight: não, eu sou mais que isso. Eu tenho mais dignidade do que isso. Como é que eu vim parar nesse lugar? Como é que eu me permito viver aqui? Eu não sou desse lugar. Ele então se levanta e se põe de volta para o caminho da sua casa, que era a sua real condição. Ele volta então, tendo suas vestes já rotas, tendo um pé do seu par de sapatos perdidos pelo caminho. É essa condição que ele chega, maltrapilho, calçando apenas um sapato. Isso é muito simbólico. Sujo, aquela fronte que ele trazia, a altiva de quem saiu de casa, já não existia mais. Agora ele olhava com esse olhar cabisbaixo e arrependido. Ele é então recebido pelo seu pai e pelo seu irmão que ficaram em casa. O pai tinha sido alertado pelos seus funcionários que o filho estava voltando. Então, quando o filho chega nos portões da casa, o pai já estava esperando de braços abertos e recebe aquele filho, não condena, não cobra, nem pergunta nada. Ele simplesmente diz assim: filho querido, que alegria que é ter você de volta ao lugar onde você pertence. Eu mandei preparar uma festa para recebê-lo. Vá, se lave,
se banhe e se recomponha. Volte a se vestir como um filho meu se veste e venha para desfrutar da festa que eu preparei. Eu mandei matar um dos meus bois para que pudéssemos comer em fartura. O filho que estava presente, o irmão do filho pródigo, não ficou feliz com a história. Se sentiu muito triste, ficou magoado com o pai. E disse para o pai, depois que o filho se retira, o filho mais novo, para ir se recompor, o filho mais velho diz ao pai: puxa vida, eu fiquei com você, com o senhor, eu honrei o tempo todo. Eu não saí, eu não consumi sua riqueza, eu não desfrutei da vida. Eu me mantive fiel. E nunca você mandou matar um dos bois para fazer uma festa para mim. Eu que me mantive fiel, que estou aqui com você, nunca tive uma recepção tão calorosa. Então ele sentiu esse ciúme brotando no seu coração. E o pai diz assim: mas filho, o que é meu é seu. Você não sofreu, você esteve o tempo todo no meu colo, no meu regaço, no meu lugar de proteção. Você desfrutou cada dia da sua vida o conforto, a segurança, o convívio, o amor. Você sempre teve. Então, não é bem como você coloca. Então, Jesus apresenta essa parábola para nos contar um pouquinho a respeito da relação nossa com Deus. Ele está dizendo que esse Senhor das terras, esse Pai, é na verdade o nosso Pai Celestial. É Deus, o Pai que Jesus nos apresenta. É mais ou menos isso que Deus faz. Deus deixa que a gente venha para a Terra e Ele nos capacita, Ele nos instrui e Ele nos oferece condições de viver aqui na Terra. É como se Ele falasse: vá, filhos, e aprendam, experimentem. E nós chegamos na Terra e temos nosso trabalho, temos nossos recursos que nos chegam e nós temos disposição, disponibilidade para viver na Terra. E podemos ir para farra, podemos gastar os nossos talentos, os nossos recursos apenas desfrutando dos lazeres e dos prazeres. Temos chance de experimentar e um dia voltaremos para o Pai. E como os filhos pródigos, contaremos para Ele que tipo de experiências que vamos viver. Normalmente somos esse filho pródigo, que volta para Deus arrependido, esgarçado, pouco amadurecido, mas arrependidos. Muitas vezes saímos da nossa vida tendo feito mais ou menos esse trajeto que o filho pródigo fez. Gastamos tudo, desfrutamos tudo, dedicamos o maior tempo da nossa vida indo atrás de coisas que são prazerosas, nos envolvemos com pessoas que não de fato nos valorizam, mas que querem só tirar proveito das nossas condições, dos nossos talentos, e terminamos a vida cansados. Terminamos a vida olhando para nós e tendo esse corpo já amarrotado, esgarçado, corrompido, por não termos sabido dedicar o tempo da nossa experiência para o alto amor, para o alto cuidado, para a dignificação de si próprio. Gastamos a maior parte da nossa vida vivendo prazeres, nos gastando nossa saúde, gastando nossos bens intelectuais, gastando nossos bens emocionais, nossos bens morais, tentando só desfrutar dos prazeres da terra, ao invés de termos uma vida de alto amor, de alto cuidado, de busca de uma vida que nos enriqueça intimamente, que nos enriqueça intelectualmente. Somos nós esses filhos pródigos, mas somos também aquele outro filho que chega e daqui a pouco a gente volta para desfrutar um pouco mais ou para caracterizar um pouco mais esses outros personagens da parábola do filho pródigo. Daqui a pouquinho. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas
de autoria ou coautoria de Cristiane Lenzibeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Bem, estamos hoje conversando a respeito da parábola do filho pródigo, que está lá no Evangelho de Jesus, em Lucas capítulo 15. Uma forma de homenagearmos a Jesus nesse mês, que é o mês do seu aniversário. Nós estamos conversando sobre esse filho pródigo, fazendo essa analogia, essa comparação com a nossa própria vida, com a nossa condição de seres humanos. O filho pródigo deixa o lar paterno, tendo recebido dele provisões para viver uma experiência. O pai abençoa essa experiência, então estamos fazendo esse paralelo como se fosse Deus nos enviando para a terra para fazermos nossa jornada humana. Ele nos abençoa, Ele permite que nós venhamos para a terra para aprender, para desfrutar, mas também para aprender, amadurecer e conhecer a terra, conhecer as experiências humanas. Ele não nos manda de mãos vazias, Ele nos capacita, Ele nos dispõe de talentos que podem ser recursos materiais, podem ser a nossa própria criatividade, pode ser o esforço do nosso trabalho, pode ser os valores intelectuais, morais, enfim. Nós não chegamos aqui vazios. Quando chegamos na Terra, todos nós, não importa a nossa condição, temos recursos disponíveis para viver na Terra. Eu posso não ter recurso financeiro, mas eu tenho um braço forte para poder trabalhar, eu tenho habilidades intelectuais para poder também ganhar a vida. Cada um de nós tem talento suficiente para viver bem na Terra. O problema é que, como filho pródigo, ao invés de termos consciência do uso desses talentos, ao invés de termos ponderação, ao invés de termos coerência e fazermos um plano de vida, algo do tipo: eu tenho esses recursos, preciso ser bastante responsável com eles, então não vou sair por aí só querendo desfrutar da vida. Não vou gastar a minha saúde, gastar a minha energia, gastar os meus recursos, gastar a minha inteligência apenas tentando viver em prazer, apenas tentando ter experiências gostosas, apenas tendo conforto. Não, eu vou ser precavido, eu vou me prevenir, eu vou fazer um plano de vida. Então eu vou dedicar algum tempo para o lazer e para o prazer, sim, preciso descansar, preciso me divertir, preciso rir, mas eu vou garantir que esses meus recursos vão sendo promovidos e repostos. Eu gasto um pouco e trabalho um pouco para garantir que ele possa ser renovado, que ele possa ser recomposto. Essa é uma vida equilibrada. Um pouco eu gasto, um pouco eu produzo. O filho pródigo não fez isso. O filho pródigo gastou tudo que tinha para depois pensar no que já não tinha mais. Quando o filho pródigo vai atrás de alguma coisa, ele já está cansado. Ele não tem o mínimo para poder procurar um bom trabalho e, enquanto procura um bom trabalho, ter com o que sobreviver. Não. Ele já estava cansado, ele já estava sem saúde e aí ele chega a viver com os porcos, nesse sentido de cair e já não ter dignidade humana. E nós muitas vezes terminamos nossa vida na Terra assim, tendo terminado, esgotado nossos recursos, tendo esgotado nossos talentos e não tendo amealhado, fortalecido, enriquecido, aprendido com as experiências. E voltamos para o nosso verdadeiro lar, voltamos para o colo de Deus arrependidos e cansados, e nos entregamos para Deus dizendo: nossa Deus, eu tinha tanto para ser bom, para ser feliz, para ter saúde, para conviver, para me cuidar, para cuidar dos que estavam comigo, e na verdade eu esqueci disso tudo. Só fiquei correndo atrás de coisas gostosas, cansei-me, esgotei-me e não cheguei aqui com energia. Terminei minha vida esgotado e cansado.
Mas nós podemos também fazer uma analogia para aprender com esse pai. Fica esse primeiro convite, para não sermos esse filho pródigo, para termos consciência na vida enquanto estamos na vida, para trazermos o equilíbrio, um pouco descanso, um pouco trabalho, um pouco eu curto, um pouco eu desfruto, um pouco eu me divirto e um pouco eu me sacrifico, um pouco eu tiro de mim para dar para os outros. Precisa desse equilíbrio para não terminarmos nossa vida arrependidos e esgotados. Mas nós aprendemos também com essa figura paterna da história, que é Deus. Veja que bonito como é Deus. E Deus é assim mesmo na nossa vida. E a gente pode, inclusive, ver isso na própria pele. Deus, quando Ele nos encaminha para a terra, Ele nos abençoa a experiência. Ele nos oferece recursos. E Ele confia que nós vamos dar conta. Deus não fica, como muitas vezes nós, pais e mães da terra, ficamos com nossos filhos. Vamos imaginar como que seria aqui na terra uma atitude de pai conforme Deus, conforme o Senhor da história da parábola do filho pródigo. Eu seria uma mãe que deixaria meu filho ter experiências, abençoaria a sua vontade de ir viver a vida, de ter as próprias experiências, de viver de acordo com a própria mente, com a própria escolha. Eu abençoaria, eu ofereceria recursos e eu confiaria que as experiências do meu filho o trariam de volta para esse ambiente bom, saudável. Não necessariamente que ele precisaria voltar para casa para viver comigo, nem quero isso. Mas que ele voltaria a validar que as melhores formas de viver são essas, em que eu sou digno, trabalhador, eu desfruto, mas também trabalho, eu cuido de mim, mas cuido de quem está comigo, eu valorizo a mim, mas valorizo as pessoas que convivem comigo. Então, como seria a nossa postura aqui na terra? Seria assim: filho, eu te abençoo. Quando você precisar ir fazer as coisas que você acha que você precisa fazer, se você já tem idade para isso, se você já tem condição de cuidar de si mesmo, se você está pedindo para ir viver a vida de acordo com suas percepções e você não está indo para lugares que você vai se arriscar demasiadamente, eu quero dizer, eu sei que aquilo que meu filho me pede não é risco de vida ou de morte. É óbvio que eu não vou abençoar um filho que diz assim: mãe, pai, a partir de hoje eu quero viver nas drogas. E eu falo: aí eu te abençoo, filho. É óbvio, nós estamos descartando condições de vida que não são de vida, que são de morte. Nós estamos tirando quando os filhos nos pedem a bênção para ir viver situações que não são saudáveis, que são de risco de vida. Não. Eu estou dizendo de quando os filhos pedem: pai, deixa eu viver minha vida de acordo com o que eu acredito. E eu consiga identificar que não é meu jeito, não é o que eu gostaria, não é o que eu faria, mas ele não é eu. Eu não sou o meu filho, mas eu permito que ele seja ele e eu abençoo o jeito dele viver. É como se eu parasse de querer mandar na vida do filho. Porque quando ele é criança, a gente precisa dizer para ele: faça isso, não faça aquilo. Mas chega um momento da vida em que isso passa a ser invasivo. O meu filho já é adulto e eu quero dizer para ele o que ele deve fazer ou não, com quem ele deve conviver ou não, onde ele deve ir ou não. É essa proposta que a gente pode fazer de se inspirar nesse pai da parábola e permitir que o filho viva a vida dele. Nós um dia quisemos a bênção dos pais para fazermos as coisas do nosso jeito, para seguirmos o caminho que nós acreditamos, para viver a vida de acordo com o que nós entendemos que seja interessante. E existe muitas vezes diferença. O filho não vai acreditar nas mesmas coisas que o pai acreditava. O filho não vai seguir a profissão que o pai tinha certeza que ele ia seguir. O filho não vai viver de acordo com o que o pai viveu. Os valores do filho podem ser um pouco diferentes dos valores do pai. É preciso que isso seja permitido. Então, quando o filho se nos apresentar nessa condição de quem pede a bênção
para viver de acordo com o que ele tem vontade, a gente precisa abrir um pouco nossas mãos e deixar eles crescerem. Às vezes a gente olha e fala, ai meu Deus, ele vai dar com a cara na porta, a gente costuma dizer. Ai, ele vai dar cabeçada na vida. Ai, ele vai levar tombo, porque a nossa experiência já sabe que muito provavelmente é isso que vai acontecer. Mas é preciso recuar e deixar ele cair. Se ele não cair, ele não vai aprender a se erguer como eu aprendi quando caí. Se ele não dar com a cara na porta, ele não vai aprender a ser resiliente, respirar e tentar bater em outra porta, como eu aprendi. Então, qual é o problema do filho cair, se machucar e se frustrar? Qual é o problema dele tentar algo que a gente já sabe que não vai dar certo? Ele precisa tentar para aprender que aquele caminho não é bom. Só assim ele vai se prontificar a tentar outro caminho. Por que nós queremos evitar que os filhos experimentem aquilo que nós experimentamos? Pensando bem, justamente foram as minhas más experiências que me fortaleceram. E eu estou tentando poupar o meu filho dessas más experiências. Isso não é ser como Deus foi pra gente. Veja que Deus permite que a gente venha para a Terra e que a gente caia, que a gente sofra, que a gente se aflija, que a gente lamente, que a gente tombe. Ele permite. Deus permite que a gente sofra. Por que nós não queremos permitir que nossos filhos experimentem? Ah, mas ele vai perder esse dinheiro. Ele conquista outro. Ele perde o dinheiro e ganha experiência de vida para ganhar o dobro de dinheiro. Ah, mas ele pode sofrer a perda, uma perda de um amigo, porque o amigo pode fazer mal para ele. E ele vai saber melhor da próxima vez selecionar os seus amigos. Toda vez que eu privo alguém de uma experiência, eu privo também do aprendizado que a experiência traz. Deus não faz isso com a gente. Então, quando nós olharmos para os filhos e tivermos vontade de poupá-los de alguma dor e de algum sofrimento, que possa lhes fazer crescer, que não tenha risco de vida, vamos lembrar de Deus. Deus permite que a gente caia, sofra, frustre, porque Ele sabe que isso pode nos fazer enriquecer e crescer e amadurecer. Então vamos dizer assim para o filho, filho, eu te abençoo, vá, mas presta atenção para você aprender com tudo. Você pode ter sucesso, que bom, aproveite do sucesso e cresça com ele. Ou você pode se frustrar, que bom, aproveite da frustração e cresça com ela. É assim que Deus nos cuida, é assim que Deus nos deixa crescer. Então vamos ser mais como esse pai da parábola do filho pródigo. Vamos deixar o nosso filho experimentar aquilo que pode ser experimentado. Vamos abençoar para que ele tenha a oportunidade de viver a vida como ele deseja, assim como eu tive chance de viver a minha vida. E vamos estar prontos para recebê-los caso eles precisem voltar para se recompor. A gente ainda tem mais algumas coisas interessantes dessa parábola e a gente fala isso daqui a pouco. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos e agora, as boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. E hoje estamos conversando a respeito da parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15. Já falamos sobre a postura do filho pródigo, já falamos sobre o pai, já aprendemos com o filho pródigo, já aprendemos com esse filho que sai de casa, já aprendemos com a postura do pai e como é que ele pôde educar, justamente liberando o filho para ir ter as experiências que ele precisa.
E agora vamos focar um pouquinho a atenção naquele filho que fica, o filho mais velho. Esse filho mais velho, ele nunca quis pedir para ir experimentar as coisas da terra. Ele nunca pediu para o pai que lhe desse a parte que lhe cabia da herança para poder desfrutar a vida com os amigos. Ele fica do lado do pai, como o bom filho, o filho comportado, o filho responsável, o filho que fica fiel. Ele traz essa questão de fui fiel a você, pai. Né? Eu não o traí, eu fiquei aqui do seu lado, eu me submeti, eu permaneci aqui. E aí ele fica muito incomodado, porque o filho que vai embora, quando o filho volta, o pai o recebe bem. O pai prepara uma festa, o pai o agasalha, o pai fornece de novo novas roupas, dá dignidade para o filho e agasalha o filho de volta para casa. E o filho que é um filho mais velho que fica indignado com isso, fica bravo. Ele tem um acesso de ciúme. E ele diz para o pai, como que você me trata mal? Como que você me trata pior do que você tem tratado o meu irmão que saiu e que voltou? O senhor não percebe que eu fui mais fiel? E o pai então explica para ele que a visão que o pai tinha não era a mesma dele. Em nenhum momento o pai entendeu que o filho saindo de casa para ter experiências era um ato de traição. O pai não entendeu que o filho, ao sair de casa para querer experimentar a vida, estava renegando a origem. Ele só estava pedindo para viver a vida do jeito que ele queria. Ele só estava dizendo para o pai que ele precisava conhecer o mundo. Ele não estava dizendo que o pai era ruim, que a condição na vida do pai, na casa do pai, era péssima, ou que ele não estava feliz ali. Ele só manifestou desejos, ele teve liberdade com o pai para dizer, pai, tudo isso é maravilhoso, mas o meu coração ainda é imperfeito. Eu ainda preciso de outras coisas. Então é como se ele falasse, a fragilidade está em mim, pai, não está no Senhor. O Senhor me dá tudo, mas eu ainda tenho outras carências. E o pai entendeu que ele não estava sendo mal agradecido, mas que ele tinha esses conflitos, ele precisava ir lá resolver. Ele precisava ir lá para a vida e olhar com seus próprios olhos. E ele foi, e ele viu, e ele voltou. E ele voltou inteiro e disse assim, pai, eu agora sei o que é viver aqui e eu sei o que é viver lá. Eu agora sei, eu estou pronto para dizer, escolho ficar perto do Senhor. É como a gente, quando acha que dá conta de viver sem Deus, e daí a gente leva uns tombos, e a hora que a gente não tem mais força, e a gente não dá mais conta de se recompor, quando a gente diz assim, o que mais que eu posso fazer? Eu não tenho mais nada que eu possa fazer, agora só me resta rezar. Só me resta orar, só me resta pedir para Deus. É essa postura. E Deus permite que a gente se distancie dele para ver como é viver sem Deus. Para depois chegar à conclusão que não dá para viver sem essa espiritualidade. Não estou dizendo religião, estou dizendo conexão com Deus, com o Pai, com o Criador. E aí uma hora a gente volta para Ele e diz, eu preciso do Senhor. Não dá para viver a vida sem estar na presença de Deus, sem estar conectado com Deus. Então, ele explica o pai para o filho que fica. É isso que aconteceu, filho. Esse meu filho mais novo que foi para a vida, ele precisava de experiências. Então vamos conversar um pouquinho, fazendo algumas perguntas para esse filho que fica. Inclusive tentando nos colocar no lugar dele. A primeira pergunta, filho mais velho, você nunca foi para a vida porque você não queria ou por medo? Você nunca foi para a vida, ou seja, você nunca pediu para que seu pai te permitisse experiências lá fora, porque você de fato estava bem resolvido pertinho de Deus, pertinho do Pai, ou talvez você quisesse negociar com Deus, com o Pai, dizendo, olha, eu sou bonzinho, tá vendo? Eu fico aqui perto de você, então por favor, continue me protegendo, continue me abençoando, continue me providenciando. A criança, quando ela é pequena, quando ela não consegue viver a própria vida, quando ela não consegue ter responsabilidade por si, quando ela não é capaz de ir sozinha, ela precisa ficar com os pais. Será que esse filho mais velho não está sendo uma criança que não quer
sair de pertinho do pai para não perder a mãozinha do pai que protege, que abençoa, que agasalha? Será que muitas vezes eu fico querendo agradar o meu pai aqui na terra, porque eu tenho medo de sair de perto dele e de precisar ganhar a vida por mim mesmo? Será que eu não estou negociando com esse pai? Eu te atendo, eu te obedeço, tá vendo como eu te agrado, eu fico pertinho de você para continuar recebendo dele algum tipo de benefício que ele me oferece? Algum tipo de proteção? Essa é uma pergunta profunda e terapêutica. Eu ando agradando muito meu pai porque eu honro ou porque eu tenho medo de desagradá-lo e de perder alguma coisa no processo? Não necessariamente é um bem que eu posso vir a perder, não necessariamente é uma proteção financeira, às vezes é emocional. Às vezes eu tenho medo de desagradar o meu pai emocionalmente, porque eu tenho medo de que ele possa me punir, de que ele possa me ameaçar. Eu tenho medo porque eu não me sinto indivíduo adulto e maduro, capaz de cuidar de si. Eu ainda não fiz o processo de individuação, porque uma hora eu devo me tornar adulto. Não quer dizer que eu rompo com o meu pai, quer dizer que agora eu não sou criança conversando com meu pai. Agora, como ser adulto, eu admiro meu pai, eu honro meu pai, eu quero a bênção do meu pai, mas eu não preciso mais do meu pai. Eu sou adulto, eu sei cuidar de mim, emocionalmente falando, financeiramente falando, fisicamente falando, mas não quer dizer que eu preciso romper com meu pai. Eu continuo admirando, eu quero os conselhos dele, eu volto para visitar meu pai, eu gosto de estar com meu pai, eu gosto de ouvir a sabedoria dele, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de agradar, eu gosto de trazer presente, mas eu não preciso disso, porque eu já sou capaz de ser adulto, eu já sou capaz de viver a minha vida, eu não tenho medo. Ai, se eu fizer isso e meu pai ficar desagradado, o que ele pode fazer? Isso é criança, isso é atitude de criança. Então a proposta da parábola é a gente olhar para isso e a gente perguntar para esse filho mais velho: você está fazendo negociação com o pai? Quer dizer, pai, eu fico aqui, te obedeço, contanto que você deixe sua fortuna para mim, contanto que você nunca mais aceite o meu irmão mais novo de volta para casa? Por que me incomodou tanto a presença desse mais novo? Será que não tinha uma inveja inconsciente? Porque conscientemente ele disse que ele não queria fazer a vida que o filho mais novo fez. Mas será que inconscientemente ele não tinha uma vontade de ser essa pessoa forte que vai se arriscar para a vida e depois tem a humildade de voltar e falar: errei, estou arrependido, me perdoa, por favor, me ajude? Será que o filho mais velho não era esse orgulhoso que não foi capaz de dizer o que queria, não foi capaz de pedir para o pai: me deixa viver outras coisas? Será que ele não se sujeitou como quem está fazendo uma transação? Será que o filho mais velho não está negociando, manipulando, fazendo um jogo sórdido? E é um jogo sórdido porque ele não é transparente, porque ele podia falar para o pai: pai, negócio é o seguinte, eu morro de medo de ir lá fora, eu morro de medo de viver sozinho, então eu vou ficar aqui com você, tá? Então, por favor, me proteja. Eu também não quero que o senhor receba o filho mais novo de volta, porque eu entendi que se ele voltar, ele vai pegar o que é meu na parte da herança. Seja claro, seja autêntico e diga quais são seus medos, diga quais são suas aflições, diga quais são seus conflitos. Muitas vezes nós não falamos e nós vamos manipulando. E a gente fica vivendo um mundo que os outros não estão vendo. E aí eu fico bravo com alguém, a pessoa nem sabe por que eu fiquei bravo. Aí eu fico triste com alguém, a pessoa nem sabe por que eu fiquei triste. Porque eu vivo fazendo esses jogos que não são transparentes. Então o filho mais velho, ele traz esse convite para esse enfrentamento. É como se a gente precisasse dizer para o nosso filho mais velho que existe em nós, né? Você tem alguma vontade que você não expressa? Fale. Você tem alguma mágoa que você carrega? Mostre. O filho mais velho, ele fica com essa aparência de bom menino. Eu continuo bonitinho, trabalho para o meu pai, nunca peço nada, faço todas as vontades. Mas ele tem uma área de sombra, de uma pessoa que tem raiva, que tem mágoa, que tem inveja.
que fica de mal, que briga com o pai porque o pai não fez o que ele queria, que fica indignado porque o filho volta e o pai recebe. Esses conflitos estavam na sombra. Aparentemente ele era esse filho que nunca fez nada de errado, que nunca quis sair pela vida, que respeitou o pai. A aparência. Porque quando ele foi confrontado e o pai fez o que ele queria, ele briga com o pai. É como se ele falasse: eu não quero que você haja assim. E eu não quero que você, filho mais novo, volte para casa. E eu não quero que uma festa seja feita. Quer dizer, ele estava querendo controlar a vida de todo mundo? Isso é o menino bonzinho, obediente, que fica para cuidar do pai? Não. Isso é uma sombra que estava bem escondida e que na hora que o filho mais novo volta, a sombra não dá conta e ela se mostra. E eu de fato mostro quem eu sou. Eu tinha uma aparência de bom menino, contanto que eu não era provocado. Quando eu fui provocado, a raiva, a mágoa, a inveja, a inconformação, a indignação aparecem. Tá vendo como não adianta ficar com a aparência de bonzinho? Nós temos 2 filhos na parábola. O filho que admite a sua fragilidade e fala: pai, sou imperfeito, eu tô com vontade de sair, de fazer algumas coisas. Ele foi, aprendeu e voltou inteiro, porque ele enfrentou as sombras dele. E nós temos um filho que fica na aparência, na persona. E esse filho que fica na aparência não experimenta, não enfrenta as próprias sombras, mas uma hora elas aparecem e ele fica descompensado, desequilibrado. Então, essa parábola nos traz uma provocação para que a gente se ponha no lugar do filho que sai, no lugar do pai que fica e no lugar do filho mais velho. E a gente aprenda e amadureça com todas essas possibilidades. Fica então esse convite para que a gente encontre dentro da gente essas personagens e para que a gente cresça um pouquinho mais no autoconhecimento, identificando cada uma delas em nós próprios.